Olá, professora. Então, para essa atividade sobre as etapas da neurotransmissão, eu escolhi falar um pouco sobre a adenosina. Ela não é um desses neurotransmissores clássicos, mas ela faz parte do meu objeto de estudo aqui no laboratório. Então, vamos lá. Sobre as características gerais, a adenosina é um nucleosídeo purínico. Ela se encontra tanto no meio intra quanto no meio extracelular. E essa adenosina que se encontra no meio extracelular acaba participando da regulação de determinados neurotransmissores, como glutamato, dopamina, enfim. Ela é encontrada em condições fisiológicas e patológicas, patológicas como epilepsia, mal de Alzheimer, ansiedade, depressão. Ela participa dos processos de regulação do sono, de cognição, de memória, aprendizagem, nocicepção, e justamente por regular a liberação de neurotransmissores, ela acaba desempenhando um papel super importante na estabilidade neuronal e acaba conferindo um papel de neuroproteção a determinadas regiões do cérebro que estão mais suscetíveis à ação do glutamato. Então, aqui falando um pouquinho sobre a síntese, ela pode ser sintetizada tanto no meio intra quanto no meio extracelular, pela transformação do 5-MP em adenosina. Obviamente vai depender da quantidade de ATP e ADP disponível. No meio intra, esse processo será mediado pela 5-nucleotidase e no meio extracelular pela ecto-5-nucleotidase. Essa é a via principal. Nós temos também a via relacionada ao MP cíclico, que acaba entrando na célula também, e que será convertido em 5-MP e depois em adenosina. E também tem a via de transmetilação, que acaba desempenhando um papel mais secundário na produção de adenosina. Em relação aos receptores, nós temos 4 subtipos de receptores para adenosina. O receptor A1 e A3, que tem caráter inibitório, e A2B e A2A, que tem caráter excitatório. Ambos são receptores metabotrópicos, então eles estão acoplados a uma proteína G inibitória ou excitatória. Eles vão modular os níveis de adenilato ciclase, né? E vai transformar vai conferir um caráter de inibição ou excitação, que vai desempenhar um papel muito importante na regulação da liberação de outros neurotransmissores, como o glutamato, por exemplo. Então, a localização desses receptores adenocinérgicos, nós temos bastante desses receptores, principalmente o receptor A1, que é o mais abundante no cérebro, no córtex, bastante receptor A1 no hipocampo, no bulbo olfatório, no tálamo, no cerebelo. Em relação às vias neurais nas quais esses receptores e a adenosina participam, como ele é um neuromodulador, ele acaba interferindo em várias vias neurais. Então, os receptores A1, que é o mais abundante, ele pode funcionar tanto como pré-sináptico ou pós-sináptico. Então, pré-sináptico ele vai inibir a liberação do glutamato, regulando a liberação desse neurotransmissor excitatório, evitando qualquer excitocitose. O receptor A1 pós-sináptico ele também vai ajudar nessa inibição, só que ele vai ser responsável pela estabilização do potencial de membrana. Já o receptor A2A e A2B, eles são excitatórios, então um vai aumentar a quantidade de AMP cíclico e o outro ele vai atuar mais em processos anti-inflamatórios. E o receptor A3 ele é envolvido em respostas a danos cerebrais, como a hipóxia, por exemplo. Ele é o menos abundante no sistema nervoso central. Aqui é só para mostrar como os receptores adenocinérgicos eles interagem com outros receptores, também acoplados à proteína G, como o receptor para dopamina, para neuropeptídeo Y, para glutamato, enfim. Aqui só para finalizar, já passou o tempo, mas só para finalizar, a adenosina ela está envolvida em alguns distúrbios neuronais. Então, nós sabemos que ela participa dos processos do sono, ela tem impactos na cognição e na memória, só que alguns distúrbios associados à adenosina temos o Alzheimer, ansiedade, depressão e a epilepsia. Hoje nós sabemos que a adenosina, então, confere um papel de neuroproteção, já que ela faz a regulação glutamatérgica. Só que em epilepsia, os níveis de adenosina no cérebro de um paciente com epilepsia, por exemplo, a epilepsia do lobo temporal, eles são mais baixos, justamente porque há um aumento de adenosina quinase no cérebro desse paciente.
Então, nós temos bastante adenosina quinase nos astrócitos. Como a epilepsia de lobo temporal, por exemplo, ela causa astrogliose, muito desse adenosina quinase ela vai para o meio extracelular, diminuindo justamente os níveis de adenosina no meio extracelular. E uma coisa interessante que nós fazemos aqui no laboratório, que inclusive é um dos meus projetos de pesquisa, o meu projeto de pesquisa, é ver se a estimulação cerebral profunda, que nós já sabemos que confere, que diminui as crises nos animais, por exemplo, animais que foram injetados pilocarpina, se essa estimulação cerebral profunda ela diminui os níveis de ADK e, consequentemente, aumente os níveis de adenosina no cérebro do animal. Né? Sei que já passei do tempo, mas é isso. Muito obrigado.